No vídeo de hoje eu quero responder algumas perguntas que surgiram a partir desse vídeo aqui que eu gravei, falando sobre a Bíblia. Eu expus alguns fatos que comprovam que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. E surgiram algumas perguntas, dúvidas, que eu achei interessante vir aqui responder junto com vocês. Não sou nenhuma teóloga, mas eu procuro ler a Bíblia, procuro entender, peço direcionamento para o Espírito Santo, procuro ler estudos bíblicos de pessoas sérias, de pessoas confiáveis, procurar boas fontes de conhecimento, e através desses estudos que eu fiz, eu vou trazer essas respostas aqui para vocês. Bom, a primeira pergunta é se realmente a Bíblia é toda inspirada por Deus ou se só algumas partes são inspiradas e outras não. Algumas pessoas costumam questionar a Bíblia e colocar em dúvida aquilo que a Bíblia fala usando a própria Bíblia. Então eles pegam versículos isolados, fora de contexto, para justificar aquilo que eles acreditam e dizer que na Bíblia há contradições, que na Bíblia há erros. Então eles pegam esses textos fora de contexto, mas textos fora de contexto são apenas pretextos e eles não se sustentam sozinhos. Precisam do seu contexto, da sua base, para mostrar realmente o que ele está querendo dizer com aquilo. Então, nós precisamos analisar como um todo, ver o que está escrito antes, ver o que está escrito depois e fazer a correta interpretação dos versículos e dos textos. Sem dúvida alguma, a palavra de Deus é 100% verdadeira. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável e inspirada por Deus. Como eu disse no vídeo anterior, a Bíblia ela foi escrita durante um longo período de tempo. Ela foi escrita em épocas diferentes, por pessoas diferentes. Foram mais de 40 autores que Deus inspirou, que Deus se comunicou com essas pessoas para que eles escrevessem tudo aquilo que Deus queria que fosse revelado a nós. Na carta de Paulo a Timóteo, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução na justiça. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz que jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas da parte de Deus, pelo Espírito Santo. Então, o fato de Deus ter usado pessoas, seres humanos para escrever, não atrapalhou em nada a mensagem, o propósito que Deus tinha. E esses homens que escreveram a Bíblia, eles tinham personalidades diferentes, estilos de vida diferentes, profissões diferentes, linguagens diferentes, e eles escreveram a partir das suas perspectivas. Usaram linguagem do cotidiano, aproximações numéricas, fizeram citações livres, construções gramaticais incomuns. E apesar de ter sido escrita por autores diferentes durante 15 séculos, a Bíblia não se contradiz e nem contém erros. Na Bíblia há uma unidade, uma história única, contada através desses livros. E a Bíblia, ela não foi escrita na nossa língua. A Bíblia, ela tem a sua linguagem original, Ela foi escrita em línguas diferentes, em hebraico, em grego. Então, muitas vezes nós temos que buscar esse original das palavras para ter um entendimento melhor. E ao longo do tempo, dos séculos, esses copistas, esses tradutores, muitas vezes eles não conseguiram chegar nas palavras exatas, nas traduções exatas, e eles podem ter aplicado alguma palavra que não fosse talvez a mais apropriada, mas mesmo assim a integridade do texto bíblico é insuperável. E as dúvidas quanto às variantes textuais, erros de copistas e tradutores não representam nem 2% da Bíblia. Também não ameaçam nenhuma informação central da doutrina bíblica. Por isso que nós temos métodos de estudo, a hermenêutica, a exegese, que vão se aprofundar nesse estudo das palavras, dos originais, da interpretação bíblica. E a maioria desses questionamentos, essas suposições de erros na Bíblia que são feitas por esses críticos, podem ser perfeitamente explicadas através de um bom estudo hermenêutico e de exegese. E também nós não podemos esquecer que a Bíblia não é um livro científico. O propósito da Bíblia não é fornecer uma descrição científica sobre o funcionamento do universo, ou servir de enciclopédia científica. Na Bíblia existem alguns paradoxos, que são duas verdades aparentemente conflitantes. Mas como eu disse, há uma unidade bíblica. Tudo se encaixa com perfeição.
E quando passagens difíceis são postas à luz de toda a doutrina bíblica, algumas das supostas contradições muitas vezes se mostram apenas paradoxos que desafiam a nossa lógica. E ainda há passagens que estão além de paradoxos, são mistérios, que ainda estão encobertos para nós, ou que a razão humana é incapaz de explicar. Por isso, há coisas que a Bíblia afirma, mas não explica detalhadamente. Esses mistérios não são erros ou contradições, eles são simplesmente pequenos vislumbres que temos de quão insondáveis são os juízos de Deus. Diante desses mistérios, podemos dizer como Paulo: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Outra dúvida também que surgiu foi: por que existem Bíblias com mais livros e menos livros? A Bíblia ela é composta por Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é composto pelo Pentateuco, as leis, os livros dos profetas, existem livros poéticos, livros de sabedoria. E o Novo Testamento são os evangelhos, relata os atos dos apóstolos e as cartas. O movimento cristão assumiu diferentes formas ao longo desses 2000 anos. Desde o início, todos os cristãos reconheceram o Antigo Testamento e o Novo Testamento como escritura sagrada. E durante séculos, os apócrifos foram lidos como parte da tradição da Bíblia. A Igreja Católica oficializou alguns desses textos e os chamou de deuterocanônicos. Algumas igrejas ortodoxas também utilizavam desses livros e até mais. Mas no século XVI, durante a Reforma, os cristãos protestantes aceitaram somente o Antigo e o Novo Testamento. E por que esses livros apócrifos não foram aceitos? Eles contêm heresias, erros e lendas, como oração por mortos e justificação por obras. Outra pergunta, ela tem a ver com a onisciência de Deus. Então a pergunta é a seguinte: Deus se arrepende? Existem alguns versículos na Bíblia que mencionam arrependimento de Deus. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, fala sobre Deus estar arrependido de ter criado o homem, devido à iniquidade daquele povo. Em Êxodo também aparece essa palavra, Samuel, Jeremias, Jonas. Bom, será que Deus pode se arrepender? Sendo que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Quando nós falamos em arrependimento, geralmente isso se dá ao resultado de alguma ação. Mas Deus ele já sabe o que vai acontecer e como Ele pode se arrepender. E também existe um versículo que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vamos tentar entender isso. É comum os escritores bíblicos usarem figuras de linguagem com referência a Deus, para que os leitores pudessem compreender melhor certas características de Deus. Então existem dois recursos literários que são muito utilizados: o antropomorfismo e o antropopatismo. Eles são recursos de linguagem que atribuem a Deus características humanas. Deus é onisciente, é impossível que Ele seja surpreendido. Ele conduz a história segundo seus propósitos soberanos, mas Ele também se mostra um Deus que atribui a responsabilidade moral ao homem sobre os seus atos e recompensará a cada um conforme o seu procedimento. E a lei da semeadura também não pode falhar. A Bíblia, como eu já mencionei aqui, tem os seus escritos originais, e alguns intérpretes discutem se a palavra arrependimento seria a melhor palavra para expressar o sentimento de Deus. Quando vemos a palavra arrependimento na Bíblia, ela vem de uma raiz hebraica, que dependendo do seu contexto, pode significar se entristecer, lamentar. Talvez essa palavra entristecer e lamentar seria mais apropriada para esse contexto. Deus, vendo tudo que o homem estava fazendo, toda a sua iniquidade, todos os seus pecados, a sua desobediência, não faz com que ele se arrependa, mas faz com que ele se entristeça por aquilo. Porque realmente, se Deus tivesse se arrependido, Ele não teria dado mais uma oportunidade através da vida de Noé. E a humanidade teria terminado ali em Gênesis 6. Deus é infinito e nós somos finitos. A nossa mente é muito limitada para compreender e obter algum conhecimento de Deus. Mas Deus, em seu amor, graça, misericórdia e bondade, se comunica com o homem na linguagem do homem. Um teólogo famoso diz que Deus ele se comunica conosco como um pai se comunica com uma criança pequena. Então, Ele fala conosco de forma didática para nós podermos entender. E quem nos faz entender a Bíblia, quem nos faz compreender tudo que está escrito nesse livro tão precioso, é o próprio Espírito Santo. Quando nós pegamos a Bíblia e vamos ler, nós temos que orar e pedir para que Ele nos direcione, para que Ele abra o nosso entendimento. E quem desde o início desejou questionar a palavra de Deus foi o inimigo, foi a serpente. Então, às vezes, essas perguntas que fazem sobre a Bíblia, que pessoas incrédulas fazem sobre a Bíblia, são perguntas capciosas.
perguntas que querem nos deixar em dúvida ou confusos sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Nós sabemos por que isso acontece. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho. Então, para nós vermos a luz do Evangelho, para que a Bíblia faça sentido para nós temos que estar com o nosso entendimento aberto. Nós temos que estar enxergando através do Espírito Santo. Só Ele pode nos dar esse entendimento, essa capacidade de entender aquilo que a Bíblia quer nos dizer. É isso, pessoal. Eu espero ter contribuído com vocês. Espero que tenha trazido algum conhecimento, a mais para vocês. E eu vou continuar estudando e eu quero incentivar vocês a estudarem também, a ir em busca de bons conteúdos que venham edificar a nossa fé. Que vocês fiquem com Deus, se inscrevam nesse canal se você gostou, curte esse vídeo, comenta, me dá um feedback aí nos comentários, compartilha com seus amigos, seus colegas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.